E aí, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Mundo FIV. O nosso canal fala especificamente sobre tratamentos para engravidar. Basicamente, se você não consegue engravidar, a gente fala também das complicações obstétricas mais graves, algumas coisas durante a gestação, um pouco de gineco. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, assiste até o final e não se inscreve agora. Se você chegar no final do vídeo e gostar, se inscreve no canal que vai ajudar bastante a gente. Legal, pessoal, a gente resolveu gravar esse vídeo porque a gente recebe muita primeira consulta e eu percebi que várias pacientes elas demoraram para marcar a primeira consulta porque tinham medo do que esperar da primeira consulta. Algumas pacientes têm a sensação de que quando vão para o médico ali, que é especialista em reprodução humana, em fazer tratamentos para reprodução humana, ela já acha que vai fazer o tratamento mais complexo do mundo. Então a gente preparou uns tópicos aqui do que esperar e o que você deve enfrentar e o que vai acontecer, tá bom? Bom, a primeira coisa que esperar, a primeira coisa que é conversar com pessoas que já passaram naquele médico. Isso talvez seja uma coisa legal, mas a primeira coisa que você deve esperar é não ter insegurança e esperar um acolhimento. Por quê? Se você vai no médico da reprodução humana, o médico já é um assunto muito difícil de discutir. Você e o seu parceiro, a sua parceira, que for, já estão ali fragilizados. Então a primeira coisa que você deve esperar é: fica tranquila, normalmente esses médicos estão treinados a ter acolhimento. Não é uma consulta ginecológica tradicional, não é uma consulta de 5, 6 minutos normalmente que os médicos têm que escolher o Papa Nicolau, o paciente está sem queixa, pede os exames de rotina e acabou a consulta. Não vai ser. Então se programe por um tempo um pouquinho maior, que você vai ter um acolhimento, você vai ser escutada, porque a primeira coisa que você vai fazer é você vai ter que contar toda a sua história. Então acho que esse é o primeiro ponto. O que esperar? Junte todas as informações que você vai contar a sua história nos detalhes ali para os médicos, basicamente para o médico que você escolheu, para o médico ter o máximo de informações possíveis. E por incrível que pareça, tudo que o médico que você falar para o médico vai ter alguma coisa para acrescentar no seu caso. Se você já fez algum tratamento grave, se você já fez alguma cirurgia, se você já fez transfusão de sangue, se você já teve algum problema ginecológico, casos na família, e principalmente a conversa é com o casal. Acho que o que esperar da primeira consulta: não ir sozinha. A gente põe um segundo tópico aqui: não acompanhar a consulta sozinha, acolhimento e não ir sozinha. Então seu parceiro ou parceira devem ir na consulta, porque ele também será escutado, tá bom? As pessoas não engravidam sozinhas, elas engravidam com um parceiro. Claro que existem casos onde as pessoas procuram que elas querem ser mãe solo, pai solo, não tem problema nenhum, mas aí você vai ter que ter algum outro lado ali para completar, para ter a gestação, tá bom? Então, acolhimento, não vai sozinho. Bom, a segunda coisa é o diagnóstico. Então, o médico, como que funciona o raciocínio de uma primeira consulta na reprodução humana? Então, a gente escuta a paciente, toda a história dela, a gente direciona algumas perguntas específicas de como que é o ciclo menstrual da paciente, se ela menstrua de forma regular ou não, se ela já fez alguma cirurgia, ou seja, tem toda uma anamnese da reprodução humana. E a primeira coisa que você deve e você tem que ter no final da sua consulta é um diagnóstico, ou pelo menos uma hipótese diagnóstica. Doutor, o que você está achando? O que você está pensando? Qual que é o seu principal raciocínio? Por que o baby não vem? Então, por que as pessoas procuram ajuda dos médicos da reprodução humana? Porque basicamente ela sabe como ela faz para ter filho. Ela tentou ter filho durante pelo menos um ano ali, sem ter nenhum tipo de proteção, nenhuma contracepção. Ela não engravidou. A primeira coisa que você deve também esperar da primeira consulta é, no final da consulta, escutar pelo menos uma hipótese do médico, por que ele acha que a gravidez não está acontecendo, tá bom? É claro que na maioria das vezes você vai precisar dos exames, mas pelo menos hipóteses. Por exemplo, as infecções pélvicas, as dores, o médico vai falar: olha, existe uma chance alta, por exemplo, de você ter uma obstrução tubária. A segunda coisa: você tem muita dor para menstruar. Olha, pode ser que a endometriose faça parte aí dos diagnósticos que a gente vai ter que tratar para você engravidar, beleza? Então espere um diagnóstico. A terceira coisa: não espere um tratamento obrigatório. Isso é uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês. Não é porque você vai no médico da reprodução humana que você vai ter que fazer fertilização in vitro. Muitas vezes se a paciente, por exemplo, já teve menos tempo de tentativa ou não fez um check-up da fertilidade, basicamente o médico pode te falar alguma coisa que vai ajudar você a engravidar. Te dar uma vitamina, melhorar um pouco o fator masculino. Então, pequenas mudanças da reprodução humana fazem todo sentido. Então, não espere necessariamente um tratamento.
para os dois lados. Se você foi procurando um tratamento e algumas vezes não vai precisar, tem alguns exames para serem feitos, tudo bem, não saia frustrada e não tenha medo de ir só para fazer fertilização in vitro, porque às vezes você pode fazer um namoro programado, você pode fazer uma inseminação, ou seja, existem outros tipos de tratamento. Beleza? E eu acho que e aí eu pus alguns outros pontos aqui. O que esperar da primeira consulta? Esperar solicitação de exames. Essa é uma coisa quase que trivial. Por quê? Porque os médicos da reprodução, existem alguns exames que nenhum outro médico pede. Então, basicamente, você vai ter que ter um complemento diagnóstico ali, alguns exames complementares. Beleza? E uma coisa que eu coloquei é entender o seu corpo. Eu acho que o médico da reprodução humana, ele tem uma formação endócrina do ponto de vista ginecológico bem completa. Então a gente consegue realmente estudar bastante coisa na paciente, se ela tem um ciclo bonitinho, se ela tem algum outro tipo de alteração. Os médicos normalmente examinam, porque você, por exemplo, não pode estimular o ovário de uma paciente com câncer de mama, então a gente sempre palpa a mama nos pacientes, a gente sempre examina o abdômen da paciente, a gente examina a parte ginecológica. Então se você vai no médico ali, já espere da primeira consulta que você será examinada, bem provável. Se você não quer ser examinada, você comenta com o médico: olha, eu não vim preparada, mas espere que na segunda ou na terceira visita você vai acabar sendo examinada em algum momento, porque isso é muito importante para o médico tomar algumas decisões. Por exemplo, se você tem algum colo do útero muito desviado, se você vai ter alguma dificuldade, por exemplo, com os catéteres, com as aspirações, com todos os procedimentos médicos que estão envolvidos ali na reprodução humana, tá bom? E o que você deve fazer? Eu gravei esse último tópico aqui, pus o último tópico para mostrar para vocês o que você deve fazer. Eu acho que você não deve fazer muita coisa, mas recolha todos os exames que você tem. Venha com a sua história ali, se você puder pensar um pouco na sua história médica, já anotar, vai ser sempre bem importante. E aí seguir os passos que o médico que você escolheu. Eu acho que tem duas coisas que você deve fazer. Às vezes ter mais de uma opinião faz todo sentido para você, se os médicos estão falando a mesma língua ali, se o tratamento realmente é mais adequado é aquele, e tire todas as suas dúvidas. Esse é um que você deve fazer. Não saia da consulta com dúvidas, porque é um assunto muito técnico. E a terceira coisa, siga os próximos passos ali com os exames, que você vai aumentar muito as chances de você engravidar, especialmente para os médicos que são ali especialistas em reprodução humana. Beleza? Pessoal, achei bem legal essa estratificação aqui de consulta, o que esperar, porque as pessoas realmente têm medo de passar com o médico da reprodução humana. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado de alguma forma. Se você conhece alguém que vai procurar um médico, manda esse vídeo para a pessoa, pede para a pessoa se inscrever e acompanhe os próximos vídeos, tá bom? Pessoal, um grande abraço para todo mundo, boa sorte na sua jornada da paternidade, da maternidade, e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.